O Matrimônio, por Søren Kierkegaard. Editorial Psi II. Canal Lê Conde. Capítulo 5º. Último capítulo. O matrimônio. Categoria estética do amor. Primeiro. O princípio vital do bom entendimento entre os esposos. Não é raro ver uniões que praticam o sistema do mistério, porém, nunca vi reinar a felicidade. Como poderia ser casual, vou examinar o que se acha comumente na base desta prática. Ponto importante para mim, porque a união dotada de beleza estética é sempre união feliz, e, portanto, se pudesse edificar-se sobre essa base um matrimônio venturoso, eu poderia mudar minha teoria. Não omitirei nenhuma das formas em que se pratica esse sistema. Devo analisá-las com a maior exatidão e deter-me-ei, sobretudo, em uma delas que, na casa onde vi praticá-la, alcançava uma virtuosidade assombrosa. Concordarás comigo que o sistema do mistério procede, geralmente, da parte masculina. E, apesar de ser sempre insensato, se o suporta melhor quando se é uma mulher quem exerce semelhante domínio. A forma mais feia é naturalmente a do despotismo puro. Nela, a mulher é uma escrava, uma serva para todo o trabalho. Tais uniões nunca são felizes, por mais que os anos tragam um aturdimento em que se acaba por comprazer-se. No extremo oposto, outra forma mais bela se distingue por uma solicitude intempestiva. A mulher é fraca, se diz. Não pode suportar o peso dos afãs e das contrariedades, e deve-se rodeá-la da caridade que se deve aos fracos e inválidos. Erro, falsidade. A mulher é tão forte quanto o homem, e talvez mais. E acaso a envolves realmente com amor quando a humilhas assim? Quem te permitiu rebaixá-la? Como pode tua alma estar tão cega que considere tua natureza mais perfeita que a sua? Não tenha segredos para com ela. Se é fraca, se não pode suportar o peso, que importa? Posto que pode apoiar-se em ti, que tens força por dois. Não, o que não podes suportar é que não tens tal força. É a ti a quem falta, e não a ela. Pode ser que ela a tenha mais que tu, o que te cobriria de confusão, e não terias força para suportá-lo. Porém, acaso não te declaraste disposto a compartilhar com ela os bons e os maus dias? E não é fazer-lhe um agravo, então, não a iniciar nas coisas desagradáveis? Não é causar injúria ao mais nobre da tua alma? Talvez seja fraca, e sua aflição nos atinja mais ainda que a situação em si. Porém, se compartilhas com ela, essa solidariedade a salvará. E tens o direito de roubar-lhe um meio de salvação? De onde tirar tu essa força? Não está a mulher tão próxima de Deus como tu mesmo? Queres tirar-lhe a ocasião de encontrar a Deus do modo mais íntimo e profundo? Isto é, através da dor e do sofrimento? E acaso sabes se no silêncio ela não sofre tristeza e inquietação? E se isto não perderá sua alma? Talvez não se trate de franqueza, e sim de humildade. Talvez creia ela ser seu dever carregar tudo isso. Sendo assim, tu foste a ocasião que lhe permitiu desenvolver suas forças, porém, não segundo o teu desejo ou tua promessa. Ou, por último, para servir-me de uma palavra um pouco forte, não a tratas como uma concubina? Porque pouco importa para ela que não sejas polígamo. E não é duplamente humilhante para ela observar que, se bem que a ames, isto se dá não só porque tu és um soberbo tirano
como também porque ela é de natureza inferior? E não é duplamente humilhante para ela observar que, se bem que a ames, isso se dá não só porque tu és um soberbo tirano, como também porque ela é de natureza inferior? Frequentei por algum tempo uma casa onde pude ver o sistema de silêncio aplicado com uma arte que raiava ao refinamento. O marido, muito jovem e realmente bem dotado, com uma inteligência superior a uma natureza de poeta, era demasiado indolente para dar-se ao trabalho de escrever. Em troca, sabia, com uma extraordinária delicadeza, impregnar a vida cotidiana de poesia. Sua mulher, jovem, não carecia de espírito, porém tinha um caráter algo comum, e ele viu nisso uma tentação. Observava como sabia de 1000 modos despertar e alimentar nela todo o entusiasmo da juventude. Enchia de encantamento poético todo o ser de sua esposa e a vida conjugal. Tinha os olhos atentos para tudo. Quando ela olhava em torno, não reconhecia seu ambiente, porque ele intervinha em tudo, porém, como o dedo de Deus na história, indiretamente e sem deixar traços. Qualquer que fosse o rumo dos pensamentos dela, já estava ele ali e a esperava. Como Potemkin, sabia embelezar as paisagens, especialmente as que deviam alegrá-la depois de uma pequena surpresa, uma ligeira resistência. Fazia de sua vida doméstica uma história de criação em miniatura, e assim como o homem é no vasto mundo um objeto para o qual todas as coisas tendem, do mesmo modo, ela veio a ser o centro de um círculo mágico, em que gozava, por certo, de toda a liberdade, posto que o cálculo se estendia na direção de seus movimentos, e não havia limites dos quais pudesse dizer «é aqui e não mais além». Ela podia agitar-se tanto quanto quisesse, e até onde quisesse. O círculo retrocedia, porém, continuava a existir. Ela estava como um menino numa espécie de cesta que se movia, tecida não com vime, mas com suas esperanças, seus sonhos, seus suspiros, seus desejos e seus temores. Em suma, essa cesta era formada de toda a substância de sua alma. Ele, de sua parte, movia-se com grande desembaraço nesse mundo de sonhos, e sem ceder um ápice de sua dignidade, reivindicava e exercia sua autoridade de amo e senhor. Se ele houvesse faltado um momento a essa dignidade, ela teria visto nascer um funesto pressentimento, que lhe teria dado a chave do mistério. E ele não só ocultava do mundo esses cuidados solícitos, mas os ocultava dela também. Porém, sabia perfeitamente que ela não havia recebido dele nenhuma impressão a não ser as que ele desejava. E sabia que lhe seria fácil suprimir com uma só palavra o encantamento. Afastava tudo aquilo que pudesse afetar desagradavelmente a sua esposa. Qualquer que fosse a circunstância adversa que se apresentasse, começava a dirigir-lhe perguntas hábeis e inclusive lhe antecipava francamente, fazendo-lhe uma exposição que ele mesmo havia composto, adoçando o preciso e o vago, segundo a impressão que desejava suscitar. Era orgulhoso, terrivelmente lógico. Amava, porém, no profundo silêncio da noite, ou em um instante fora do tempo, não podia impedir-se de dizer orgulhosamente: ela me deve tudo. Seguiste com interesse essa narração, não é certo? Não obstante a imperfeição de minhas palavras, porque descreve um quadro que te é agradável e que tratarás de compor um dia, se te casares. Era feliz esse casal? Era, se quiseres assim. Porém, um sombrio fátum planava sobre essa felicidade. Imagina se ele cometesse um erro, ou que ela, num determinado momento, tivesse uma suspeita. Creio que nunca o haveria de perdoar, porque sua alma era demasiado altiva, demasiado orgulhosa, para deixar-se dizer que ele havia agido por amor. Nós temos uma velha maneira de dizer acerca das relações dos esposos,
e desejo recordar-te, em geral, encanta-me suster a Revolução ou, melhor ainda, a Guerra Santa, em que o matrimônio legítimo, palavra tão simples e pobre, porém tão verdadeira e rica, se esforça por conquistar o reino do qual nas novelas são expulsos os esposos. Estes, dizemos, devem viver em bom entendimento. O mais frequente é que o dito venha na negativa. Esse casal não vive em bom entendimento. Então se quer significar que os esposos não podem suportar-se, que se golpeiam e se mordem, ou sei lá eu mais o quê. Porém, tomemos a forma afirmativa. Os esposos que recordei vivem em bom entendimento, dirá, sem dúvida, o mundo. Dirá o mundo, porém, tu não. Como poderiam fazê-lo quando não se compreendem? O bom entendimento não supõe, pois, que um deles deve saber da solicitude que o outro lhe consagra em seu amor? No caso a que me referi, o esposo tirou de sua mulher, se não outra coisa, pelo menos a ocasião de estar-lhe reconhecida com o que ela havia encontrado, e somente então repouso para seu espírito. Não é bela essa expressão em sua simplicidade? Viver em bom entendimento? Ela supõe que se compreendem de maneira mais clara e distinta. Já vês, aquele vocabulário da vida conjugal sabia muito bem o que dizia e não encontra dificuldades sobre o sentido, que agora, ao contrário, devemos precisar. E ela o afirma como coisa que se subentende. O adjetivo demonstra, enfatizando-o muito especificamente. Se não, bastaria dizer que devem viver em entendimento. Que significaria, se não achar sua alegria, sua paz, seu repouso e, em suma, sua vida nessa concórdia? Já vês que o sistema de segredo não conduz ao matrimônio feliz, nem, por conseguinte, a um matrimônio que ofereça um caráter estético de beleza. Não, meu amigo. A franqueza, a sinceridade, a vida às claras, a concórdia, tudo isso constitui o princípio vital do matrimônio, sem o qual não há beleza ou verdadeira moralidade, porque então se separa o que o amor une, o sensível e o espiritual. Meu matrimônio somente tem moralidade e, por conseguinte, beleza estética, quando aquela cuja vida compartilho neste mundo, na união mais terna, está igualmente próxima a mim no domínio do espírito. Meu matrimônio somente tem moralidade e, por conseguinte, beleza estética, quando aquela cuja vida compartilho neste mundo, na união mais terna, está igualmente próxima a mim no domínio do Espírito. E vós, homens orgulhosos, que acaso gozais em silêncio o vosso triunfo sobre a mulher, vos esqueceis, antes de tudo, quão insensata é a vitória conseguida sobre um ser mais fraco, esquecendo que o homem se honra, honrando a que é sua mulher, e de outro modo se menospreza. O bom entendimento entre os esposos é, pois, o princípio vital do matrimônio. Frequentemente ouvimos de pessoas de experiência os casos em que não se deve aconselhar o matrimônio. Deixemo-lo discutir esses casos, esgravatar e ruminar como quiserem. Em geral, seus discursos não valem grande coisa. E limitar-me-ei a citar um caso somente, o de uma vida individual tão complicada que não pôde manifestar-se. Se a história dessa vida interior comporta um fato que tu não podes expressar, se tua vida te fez depositário de segredos, se de uma maneira ou de outra te envolveste em um segredo do qual não é possível subtrair-te sem que ele te custe a vida, então não te cases nunca, porque te sentirás ligado a um ser que nem sequer suspeitará do que se passa em ti, e então teu matrimônio será uma coisa feia. Ou, se o ser tomar conhecimento de teu estado,
Sentirá por ele temor e angústia, e a cada instante verá essas sombras em sua frente. Tua companheira não se decidirá nunca a fazer-te a mais discreta pergunta, porque temerá ferir-te. Renunciará à curiosidade que a impulsiona à angústia, porém não será feliz, nem tampouco tu. Se há tais segredos, essa inibição que nem o amor sabe sobrepor é legitimamente fundada. Não posso averiguá-lo, somente aplico o meu princípio e, quanto a mim, não tenho segredos para com minha mulher. Poderia crer-se que nunca pensou no matrimônio aquele que, além de outras inquietações possíveis, fizesse de um doloroso segredo sua ocupação cotidiana. Não obstante, sucede às vezes, e um tal homem é talvez o que tenta mais perigosamente uma mulher. Como, porém, citei o mistério e o bom entendimento como os dois aspectos de uma só e mesma coisa, e a esta como o essencial do amor, como condição absoluta para preservar a estética do matrimônio, exponho-me à reprovação de parecer esquecer o fator sobre o qual tanto insistes, como o estribilho de uma canção, o caráter histórico do matrimônio. Não obstante, graças a teu mistério e à tua objeção bem calculada, esperas suportar o tempo. Porque tão logo os esposos começam, para benefício real, a contar sua pequena ou grande história, logo chega o momento em que dizem X, Y, Z e a história terminou. Meu jovem amigo, não te divertes que, para formular semelhante objeção, é preciso que te aches em uma posição falsa? Graças a teu mistério, tens em ti uma determinação de tempo, e então realmente trata-se de sofrer uma determinação da eternidade. Tanto que toda a emulação torna-se impossível. Também é um erro ou uma arbitrariedade entender essa manifestação no sentido de dois esposos que passaram uma dezena de dias transmitindo-se seu currículum vitae e cujo silêncio de morte, mais tarde, só interromper-se-ia com a conhecida história. E como se diz em algum conto, enquanto isso sucedia, o moinho fazia clipe, clap, clipe, clap. O caráter histórico do matrimônio faz precisamente com que esse entendimento se estabeleça de uma vez por todas, na exata medida em que há um devenir constante. Ocorre aqui como na vida individual, pois quando a pessoa tem uma clara consciência individual, quando teve o valor de ver-se a si mesmo, o resultado é que a história não termina. Somente então começa, somente então adquire um sentido, pois em cada momento particular vivido está em referência à visão de conjunto. Assim com o casamento. Na manifestação que constitui a imediatez da paixão acaba não porque se tenha perdido, mas sim porque passou a consciência dos esposos. Motivo pelo qual a história começa. O detalhe em referência à consciência comum, que encontra em tal aproximação sua felicidade, termo que respeita, sem dúvida, o caráter histórico do matrimônio, e que é equivalente à alegria de viver, ou ao que os alemães chamam Heiterkeit, característico da paixão. Segundo, das dificuldades que o amor conjugal tem que enfrentar. É essencial, pois, para o amor conjugal chegar a ser histórico. E quando os indivíduos estão na disposição conveniente, a ordem de comer seu pão com o suor de seu rosto não é para eles uma maldição fulgurante. O valor, a força que os anima, corresponde ao que há de fundado nessa necessidade de aventuras que induz o amor cavalheiresco a empreender suas proezas. O cavalheiro ignora o temor. Também o ignora o amor conjugal, apesar de seus inimigos, frequentemente muito mais perigosos. Aqui se abre às minhas observações um grande campo, porém não quero me introduzir nele. Não obstante, se o cavalheiro tem o direito de dizer que todo aquele que não desafia o mundo inteiro para salvar sua amada não conhece o amor cavalheiresco, também o esposo
está autorizado a dizê-lo. Devo recordar, porém, constantemente que toda vitória semelhante do amor conjugal comporta uma beleza estética ao triunfo obtido pelo cavalheiro, porque obter sua vitória assegura ao mesmo tempo a glorificação de seu amor. Nada teme, nem sequer as pequenas variações do sentimento, nem as pequenas inclinações que, pelo contrário, servem de alimento à divina sanidade de seu amor. Até nas afinidades eletivas de Goethe, Otília, ao menos como possibilidade, está destinada a nutrir o profundo amor conjugal. Com quão maior razão um matrimônio enraizado no estético e no religioso não terá a força para sobrepujar semelhantes namoros. Direi até que as afinidades eletivas provêm justamente da prova do resultado a que conduz o sistema do mistério. Este amor não teria adquirido a força de não ter tido a faculdade de desenvolver-se em silêncio. Se Eduardo houvesse tido o valor de falar com sua mulher, teria posto fim a este sentimento, e toda a história nada seria senão um divertisement no drama do matrimônio. Para Eduardo e sua mulher, a fatalidade consiste em que se enamoram ao mesmo tempo, e isso também é imputado ao silêncio. O marido que tem a coragem de confiar à sua mulher que ama outra está salvo, e salva também sua esposa. Porém, faltando esta franqueza, o marido perde a confiança em si mesmo. O que busca então no amor da outra, o que o induz a assim permanecer, é o esquecimento. Como a miúdo, o que induz o marido a manter tal situação é, tanto como uma verdadeira inclinação por outra, a dor de não haver resistido ao tempo. Sente que está perdido. E, posto que tal é o caso, precisa de fortes narcóticos para adormecer sua consciência. Falarei de maneira muito geral das dificuldades que tem que enfrentar o amor conjugal, e ver-se-á que não são de importância tal para temer algum inconveniente para a preservação da estética. As objeções procedem sobretudo do desconhecimento do papel estético que desempenha justamente o fator histórico, ou de que o romantismo deve ter, a um só tempo, um ideal estritamente elástico e não romântico. Muitas outras têm sua razão na alegria que sentimos enquanto imaginamos a paixão bailando sobre os rochedos, ao ver o amor conjugal lutando com toda sorte de empecilhos, vítima das mais miseráveis e deprimentes dificuldades. Além do mais, como no segredo se crê que esses obstáculos são insuperáveis, a causa do matrimônio fica de fato resolvida. Contigo, porém, sempre é preciso tomar alguma precaução. Não falo de tal ou qual união, de modo que posso representar o matrimônio como me pareça bem. Porém, não basta guardar-me do arbitrário para que tu renuncies, por tua vez, a este prazer. Quando, por exemplo, se vê na pobreza um obstáculo para o matrimônio, respondo: trabalha, e tudo se resolverá. Porém, como nós evoluímos num mundo de poesia, agradar-te-á talvez invocar tua licença poética, e contestarás: e como trabalhar? A crise dos negócios e a da marinha privam de pão a uma porção de pessoas. Ou então concedes que não é impossível achar um pouco de trabalho, porém demasiado pouco. E quando replico que tudo se resolveria com um pouco de economia, argumentas que as tristes circunstâncias elevaram tanto o preço do trigo que é absolutamente necessário despender com recursos que, em outros tempos, permitiam chegar ao fim do mês. Conheço-te demasiado bem. Teu maior prazer é contradizer, e logo, quando te divertiste suficientemente, levar teu interlocutor ou assistente a intermináveis discussões sem nenhuma relação com o problema que antes se debatia. Encanta-te conferir a uma ficção totalmente arbitrária uma espécie de realidade e embarcar em vastas considerações. Se conversasses com outro, que não comigo, porque comigo comumente economizas tais razões,
acrescentarias, sem dúvida, a propósito do preço do trigo, em tempos de vida tão cara, em que a libra do pão está a R$ 8, e se porventura estivesse alguém ali que quisesses mostrar-te que tua opinião é insustentável, então explicarias que nos tempos de Olaf, o hambreador, uma libra de pão, e além disso, de pão de casca, custava R$ 8,50, em moeda antiga, e que se nos fazemos conscientes de grande escassez de dinheiro entre o povo nesta época, não custa nada a ver, etc. E se teu interlocutor te seguisse por esse rumo, teu contentamento seria ainda maior. Inutilmente o que trouxera à baila o assunto quereria chamar-te à ordem. A confusão seria geral, e no mundo da poesia, tu haverias causado a desdita de um matrimônio. Essa tua faculdade é o que faz tão delicado conversar contigo. Se eu me arriscasse, que terreno tão escorregadio para mim, a pintar um relato de um matrimônio que resiste vitoriosamente a uma quantidade de adversidades desse gênero, responderias francamente: pura ficção. Em poesia não é difícil assegurar a felicidade das pessoas, e até é o menos que podemos fazer por elas. Se eu tomasse o braço para empreender comigo um passeio pela vida, e se te mostrasse um casal que houvesse lutado o bom combate, responderias sarcástico: é possível. A tentação é, nesse caso, a pedra de toque, porém exteriormente, não interiormente. E penso que não exerceu seu poder sobre essas pessoas, porque de outro modo a situação teria sido insustentável. Como se a verdadeira função da tentação na vida fosse sucumbir a ela. Quando tens gana de abandonar-te a esse demônio do arbitrário, é impossível livrar-te dele. E como tu recolhes em tua consciência tudo o que fazes, o mesmo ocorre com o arbitrário, e desfrutas convertendo tudo em coisa incerta. À primeira vista, pode-se classificar essas dificuldades em exteriores e interiores, sem esquecer o caráter relativo dessa distinção no matrimônio, em que, a rigor, todas as dificuldades são interiores. Comecemos pelas primeiras. Não tenho o propósito, nem tampouco o temor, de nomear todos os problemas de ordem finita. Aflições, humilhações, contrariedades, em suma, todos os elementos de um drama lacrimoso. Teus semelhantes e tu mesmo sois, aí como em tudo, arbitrários no máximo grau. Se um drama dessa natureza os obriga a uma viagem até as cavernas do infortúnio, o declarais antiestético e fastidioso. E tendes razão. Porém, por quê? Porque indigna-os ver os sentimentos nobres e elevados a sucumbir ante tais adversidades. Se voltais, porém, ao mundo real, se encontrais uma família vítima da metade apenas das desgraças inventadas por algum desses poetas, a vez de manejar a voluptuosidade reservada aos tiranos, de atormentar os outros, e estremeceis pensando: é lamentável, adeus a toda beleza, adeus a toda estética. Sois piedosos, inclusive caridosos, ao menos para dissipar vossas ideias tristes. Porém, já desesperastes há muito tempo. Vós, não a infeliz família. Se tal é a verdade na vida, o poeta tem razão também em representá-la, e razão em fazê-la. Em vossos palcos, ébrios de prazer artístico, tendes a coragem de exigir que o poeta faça triunfar a estética acima de toda miséria. É vosso último consolo, e para cúmulo da covardia o aceitais, vós, a quem a vida não deu oportunidade para provar vossas forças. Sois então pobres e infelizes, como o herói ou a heroína da peça. Porém, tendes um pathos, uma coragem, um os rotundum do que se derrama a mão cheia de vossa eloquência. Alegres, aplaudis o autor, e este
é vós mesmos. E os aplausos da plateia são para vós, que sois de uma só vez o herói e o ator. Sonhais com os reinos nebulosos da estética. Ali sois o herói. Ocupo-me relativamente pouco de teatro. Por mim, podeis divertir-vos a vosso gosto. Que vossos heróis de cenário sucumbam, triunfem ou afundem sob o piso do cenário, tudo isso pouco me importa. Porém, se é verdade, como dizeis e confessais na vida, que poucas vicissitudes são capazes de dobrar um homem a ponto de esquecer que foi criado à imagem de Deus, queira o Todo-Poderoso, para vosso justo castigo, que todos os autores de teatro somente produzam dramas lacrimosos, cheios de angústia e espanto, o que impedirá a vossa debilidade de descansar numa comédia e vosso caráter de ornar-se com uma força sobrenatural. Que, pelo contrário, os aterrorizem até que tenhais aprendido a crer na realidade das coisas, que somente merecem fé transformada em poesia. Confesso que não conhecia apenas adversidades em minha vida conjugal, de tal modo que não posso falar de experiência, porém, tenho a convicção de que nada pode arruinar a vida estética do homem, e minha certeza é tão poderosa, tão feliz e profunda, que por ela agradeço a Deus como um dom. E posto que a Escritura menciona tantas graças, eu queria incluir entre elas o valor, a confiança, a fé na realidade, no eternamente necessário triunfo do belo e na aventura inseparável da liberdade, que converte o indivíduo em colaborador de Deus. Essa convicção é um momento de meu hábito espiritual, e não recebo a sua presença na debilidade e na voluptuosidade, graças a excitações enganosas do teatro. A única coisa que posso fazer é dar graças a Deus por toda essa inquebrantável firmeza de minha alma. Fazendo-o, porém, tenho também a esperança de ter preservado a minha alma, de não ter esse benefício em vão. Já sabes que detesto toda experiência psicológica. Contudo, é verdade que um homem pode ter vivido em pensamento muitas coisas que nunca poderá viver na realidade. Às vezes sobrevêm momentos de desalento, e quando a pessoa não os provoca para estudar-se arbitrariamente, são também a ocasião de um combate, de uma luta de extrema gravidade. Nela se pode adquirir uma segurança que, sem a realidade, que somente se poderia adquirir no mundo exterior, tem, não obstante, uma importância considerável. Há na vida casos em que o homem demonstra grandeza e até certa excelência quando dá a impressão de estar só, quando, não separando o mundo da poesia do da realidade, vê este último subespécie poésios. Lutem diz em algum lugar, em um sermão sobre a pobreza, que nunca soube de um discípulo de Cristo que morresse de fome. Lutem decide assim a questão, e crê seguramente com razão havê-la tratado com muita unção e com unção verdadeira. Quando o matrimônio se acha exposto às tribulações do exterior, importa naturalmente que as interiorize. Digo naturalmente e abordo a questão com audácia, porém, somente escrevo para ti, e nós temos pouco, mais ou menos a mesma experiência nesse gênero de adversidade. Se se quer salvar a estética, trata-se, pois, de transformar a atribulação exterior em crise interior. Se se quer salvar a estética, trata-se, pois, de transformar a atribulação exterior em crise interior. Talvez eu te enfastie ao retornar ao termo estética. Crês que é pueril de minha parte pretender que a estética se ache entre os pobres e sofredores? Porém, tens-te desonrado tanto a ponto de admitir a escandalosa distinção que reserva a estética aos grandes e poderosos, aos ricos e às pessoas cultas, e que deixa aos pobres, em todo caso, a religião? Seja.
Não creio que os pobres saiam perdendo com a divisão. Ou não vês que, na medida em que se tem um religioso, tem-se ao mesmo tempo o estético, e que os ricos, por estarem desprovidos do primeiro, estão também desprovidos do segundo? E não tenho citado senão os casos extremos, hein? Porém, não é raro ver debater-se em cuidados materiais pessoas que não poderíamos classificar como pobres. Além do mais, certas tribulações desse mundo, como a doença, são comuns a todas as classes. Não obstante, estou certo disso, quando se tem o valor de interiorizar uma adversidade exterior, já a temos superado, por assim dizer. Então, graças à fé, no instante mesmo do sofrimento, se opera uma transubstanciação. Então, graças à fé, no instante mesmo do sofrimento, se opera uma transubstanciação. O marido que sabe lembrar seu amor e que na hora do perigo tem a coragem de dizer que não se trata em primeira instância de saber de onde receberá o dinheiro ou com que tipo de interesse, e sim, somente com seu amor, do pacto que fez com aquela a quem está ligado e que há de guardar na pureza e felicidade, o que não tem por que esforçar-se nesse aspecto, expondo-se a combates interiores demasiado duros, o que empreende esse movimento, seja com o aprumo da experiência adquirida, este triunfou. Conservou em sua união a vida estética, apesar de não ter mais que 3 pequenos cômodos para constituir seu lar. Não nego absolutamente, pois já escuto tua objeção capciosa, que ao interiorizar assim a tentação exterior, corre-se o risco de agravá-la. Porém, os deuses não concedem aos borbotões seus favores maiores, e esse esforço é no matrimônio um fator de disciplina e idealismo. Diz-se comumente que quando se está sozinho no mundo, é mais fácil suportar essas calamidades, e até certo ponto, isso é verdade. Porém, essa oração dissimula frequentemente uma inexatidão muito grande. Porque de onde vem essa facilidade, senão de uma maior propensão a envilecer-se, a levar à corrupção a própria alma, sem que isso importe a ninguém, esquecer a Deus, deixar que as tempestades do desespero disfarcem os gritos de dor, entregar-se à apatia, gozar quase vivendo entre os outros como um fantasma. É certo que todo homem, ainda que esteja só, deve cuidar de si mesmo. Porém, somente amando se tem a exata noção do que se é e do que se pode. Todo homem, ainda que esteja só, deve cuidar de si mesmo. Porém, somente amando se tem a exata noção do que se é e do que se pode. E somente o matrimônio outorga a fidelidade histórica, ao menos tão bela como a do cavalheiro romântico. Pois o esposo nunca pode conduzir-se como este último. Quando o mundo lhe é tão hostil como ao outro, ainda que possa esquecer-se disso por um instante e sentir-se aliviado pelo efeito do desespero que o quer devorar, e sentir-se fortalecido pela lenta absorção de uma mistura embrutecedora de desafio e desalento, de covardia e orgulho, e sentir-se livre pelo relaxamento dos vínculos que o ligam à verdade e à justiça, se nesse estado comprova a rapidez do movimento que constitui o passo do bem ao mal, então voltará logo aos velhos caminhos. E esposo mostrar-se-á digno desse nome. Já disse, porém, bastante sobre as adversidades exteriores e não me sinto qualificado para falar delas. Como não poderia fazê-lo sem uma exposição fastidiosa, resumir-me-ei dizendo que se pode ser preservado o amor, e por Deus que pode, também pode ser-lo a estética, porque o amor é a estética mesma.
as outras objeções repousam, antes de tudo, em uma falsa concepção de duas coisas: o papel do tempo e o valor estético do histórico. Insinuam-se assim em cada matrimônio, tanto que se pode falar delas de uma maneira muito geral, e eu o farei esforçando-me por enunciar nessa generalização o essencial do ataque e da defesa. Citarás logo o costume, o terrível costume, a cruel monotonia, a perpétua uniformidade que faz da vida doméstica e conjugal um tremendo marasmo. Amo a natureza, porém detesto a segunda natureza. Admito que sabes pintar, com um calor e uma melodia cheios de sedução, o tempo feliz em que ainda fazemos descobertas. E passada essa idade, montar os dias com um terror angustiado. Sabes até causar risos e verdadeira náusea ao descrever a vida conjugal tão monótona que a própria natureza não oferece nada semelhante. Porque já o provou Leibniz, que não se encontra nada idêntico ao matrimônio na natureza. A uniformidade está reservada às criaturas de razão. Isso resulta, seja de sua letargia, seja de seu pedantismo. Não penso contradizer-te, nem negar que não seja magnífico, eternamente inesquecível, anoto o sentido em que posso dizê-lo, o tempo em que o indivíduo se admira no mundo do amor e acha a felicidade num velho descobrimento. Frequentemente, é certo, esse indivíduo tem ouvido falar do amor e lhe explicam os livros. Porém, agora se apropria pela primeira vez com todo o entusiasmo da surpresa e se impregna até a profundeza de seu ser. Período venturoso, que começa com os primeiros pressentimentos da paixão, com o primeiro encontro, com a primeira separação, com o primeiro tom dessa voz, com o primeiro olhar, a primeira pressão da mão, o primeiro beijo, e chega à primeira certeza da posse. Período magnífico, o da primeira confusão, do primeiro desejo, da primeira dor da excitação frustrada, da primeira alegria causada pela vinda inesperada dela. Porém, tudo isso não quer dizer que o período seguinte não seja igualmente belo. Faz teu exame, tu que imaginas ter ideias tão cavalheirescas. Quando dizes que o primeiro beijo é o mais belo, o mais suave, ofendes a amada, porque o beijo tem então o valor de categoria do tempo em que o situes. Não obstante, para não comprometer minha causa, começarei por pedir-te contas. Pois se não queres proceder de forma totalmente arbitrária, deverias atacar a paixão como atacas o matrimônio. Se o amor persiste na vida, é mister que se ache exposto às mesmas fatalidades. Porém, nessa luta se dispõe, por certo, de armas que o amor conjugal encontra no ético e no religioso. Além do mais, deverias odiar todo o amor que pretenda ser eterno e ater-se à paixão como momento. Porém, não assumirá seu verdadeiro valor enquanto não comporte ingenuidade, isto é, a eternidade em seu caráter espontâneo. Claro que sim, pois se por acaso experimentaste que isso é uma ilusão, tudo está perdido para mim. A menos que te empenhes em retornar à mesma ilusão, coisa que não podes fazer sem contradizer-te. Ou então, homem sábio que és, havias feito com teu prazer um pacto que te faça esquecer completamente tua dívida para com os outros? Pensarias que, apesar da impossibilidade radical de repetir a paixão, ainda resta uma saída aceitável, isto é, o rejuvenescimento que se sente quando vive a ilusão na ilusão dos outros, saboreando o infinito e a novidade, na frescura e frescor do sentimento que ainda não tinha visto dissipar-se sua ilusão juvenil? Essa atitude demonstraria tanto desespero como corrupção. E o desespero que assim se revelasse proibiria buscar conhecimento sobre a vida nesse ponto de vista.